Quer aprender a fazer um gratinado de brócolis delicioso, rápido, fácil e prático, que já é uma refeição completa? Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse gratinado de brócolis. É uma receita rápida e fácil. Por que eu digo que ela é rápida? Porque se você estiver já seguindo as dicas aqui do canal, você vai saber que esse frango já estava desfiado e congelado, que os temperos eu já tenho todos prontos congelados. Então isso facilita, né, o dia a dia da gente, facilita a gente fazer essa comida. E é prático também, porque a maioria das coisas a gente vai fazer no micro-ondas. Isso facilita também. Então, o que eu vou precisar para fazer esse gratinado? Eu tenho 400 gramas de batata, já estão descascadas e cortadas. Aqui o importante, a dica aqui, é que elas estejam cortadas todas mais ou menos do mesmo tamanho, para ela cozinhar por igual dentro do micro-ondas. Eu tenho 400 gramas de brócolis, esse brócolis aqui eu já comprei congelado e higienizado. Então é aquele saquinho de 400 gramas que vem, eu despejei ele aqui. E 400 gramas de frango. Gente, não precisa seguir essa proporção exata não. Esse tanto exato, eu vou fazer nesse refratário, então eu vou fazendo meio que a olho. Eu olho o tanto que isso daqui vai virar de purê, então eu preencho o fundo desse refratário de batata, para eu poder fazer um purê preenchendo o fundo desse refratário. E o frango a mesma coisa, a quantidade de frango que eu vou colocar. Vou fazer nesse refratário porque para minha família é o ideal. Aí você pode fazer a quantidade que for ideal para sua família. E aqui eu tenho todos os temperos que eu vou usar no frango, totalmente opcional, você vai usar os temperos que você gosta, por exemplo, eu tenho aqui pimentão, cheiro verde, coentro, sal, cebola, alho, requeijão, tomate, azeitona, páprica defumada e chimichurri. São as coisas que eu gosto de colocar no meu frango. As únicas coisas aqui que não são opcionais são o requeijão e o creme de leite, que é para dar aquela cremosidade para o nosso frango, o resto tudo é opcional. E para o purê de batata, uma coisa diferente que a gente não vai fazer ele com margarina, a gente vai fazer com maionese. Faz todo sentido, porque maionese é feita com ovo e gordura, então ela vai dar uma cremosidade, vai dar um gostinho também diferente para esse purê de batata. E aqui eu tenho 100 gramas de mussarela ralada, que é só para eu gratinar por cima, e um pouquinho de orégano, também ao seu gosto. Então a gente vai começar a receita pelo purê de batata, que é o que vai ficar mais tempo no micro-ondas. Cortou ela mais ou menos do mesmo tamanho, para que ela cozinhe por igual dentro do micro-ondas. Então vou pegar um papel filme. A dica do papel filme é guardar ele dentro do congelador, porque aí você nunca perde a ponta dele, ela fica sempre soltinha, tá? Cubro com papel filme, meu refratário aqui é de vidro, tá? Vou cortar aqui. E vou fazer furinhos com o garfo nesse papel filme. Esses furinhos servem para sair o ar, só para a batata não ficar com água lá dentro. Não coloquei água, não coloquei nada, só a batata. Isso aqui eu vou levar no micro-ondas por 10 minutos, dependendo da potência do seu micro-ondas. E aí a gente vai olhando, depois de 10 minutos, se já dá para amassar na consistência, se já está na consistência de purê, dando para amassar. Então, vamos lá! Enquanto o nosso purê de batata está lá cozinhando no micro-ondas, aliás, a nossa batata está cozinhando no micro-ondas para virar purê, a gente vai temperar o nosso frango. Então, eu vou levar no fogo para fazer o nosso frango. O que a gente vai fazer aqui? Aquilo que eu falei. Os temperos totalmente opcionais. Você vai colocar os temperos que você gosta, como você gosta do sabor do seu frango. As únicas coisas aqui que não são opcionais é um creme de leite e um requeijão para dar cremosidade para o frango e para a receita ficar mais gostosa, tá? Então eu vou começar fritando o alho e a cebola, fazendo aquele refogado gostoso, e aí eu coloco já o tomate para ir soltando água e já vou mexendo o frango. Vamos lá que vocês vão ver junto comigo como é que a gente vai fazendo esse frango. Por último de tudo, o creme de leite e o requeijão. Depois que o frango já estiver no ponto, eu coloco o creme de leite e o requeijão, deixo só um pouquinho e desligo o fogo. Vou ligar aqui no fogo e como eu acabei não falando, eu vou colocar um pouquinho de azeite, ó, para poder refogar, tá? Aí você pode usar óleo de coco, óleo, azeite, o que você quiser. Eu vou usar o azeite. E já vou colocar aqui o alho e a cebola. Vou esperar a cebola ficar transparente.
cebola já tá transparente, eu vou colocar aqui o tomate para ele já ir soltando água. E o frango, que aí eu já vou misturando e já vou colocando os outros temperos. Misturei bem o meu frango aqui com o meu refogado com tomate, eu já começo a colocar os outros temperos. Lembrando que o creme de leite e o requeijão são por último. Eu venho com sal. Depois a gente testa o sal. Chimichurri. Como eu disse, são os temperos que eu gosto de usar. A páprica defumada, que além de dar uma corzinha, dá um saborzinho, né? Cheiro verde. Coentro. Um pouco de pimentão. Azeitona. E agora eu vou misturar e vou acertar o sal. Se você quiser, aqui também você pode colocar milho em lata, então fica saboroso. Como eu disse, vai criando. A cozinha é uma autonomia, né? Cria o sabor que você gosta. O meu precisa de um pouquinho mais de sal. E a minha batata já ficou pronta. E agora que o meu frango já está saboroso, eu venho com o requeijão. Estão vendo que rapidinho que é? Misturo bem. Aqui eu coloquei 3 colheres de sopa de requeijão, bem cheias. Requeijão misturado, creme de leite. Creme de leite totalmente incorporado no frango. Vou tampar para ficar apurando esse sabor e desligo o fogo. Agora eu vou para o meu purê de batata. Então, o meu purê de batata já saiu do micro-ondas. Eu vou fazer o teste aqui. Eu acho que já tá bom, porque eu costumo fazer geralmente nesse tempo de 10 minutos mesmo. Já consigo amassar, tá vendo? Então, ó, já vou tirar o meu papel filme. Enquanto eu amasso o meu purê de batata, o que eu vou fazer? Vou colocar o papel filme em cima do brócolis, um outro papel filme, né? Em cima do brócolis. Fazer os furinhos também. E coloco o brócolis no micro-ondas por 3 minutos, também sem água. Ele vai cozinhar no vapor, na água dele, que ele já está congelado, mas mesmo que ele não tivesse congelado, ele iria cozinhar no vapor da água que ele solta. Então, ó, mesma coisa que eu fiz no outro. O purê de batata, só que agora 3 minutos só. Vou só descer esse brócolis aqui, para ele não ficar encostando no papel filme. Melhorada. Vamos lá. Furinho. Posso usar aquela tampa de micro-ondas também, tá? Eu vou usar o papel filme que já tá aqui, tá mais prático pra mim. 3 minutos no micro-ondas agora e a gente olha pra ver se ele já tá bem cozidinho.
Enquanto meu brócolis está no micro-ondas, eu tô aqui amassando a minha batata para fazer o meu purê. Se você sentir resistência, coloca mais 2 minutos, tá? Não precisa de água, ó. Já amassei toda a minha batata, agora eu vou colocar o sal. Incorporo todo o sal. Testa para ver se o sal tá ok. O meu tá ok. Eu venho com a maionese. Vocês vão ver a cremosidade que essa maionese dá? Purê. E aqui, ó, o que vai acontecer? Eu já incorporei toda a maionese. Esse purê vai ficar macio, mas ele vai ficar durinho, não vai ficar aquele purê que derrete, igual o da manteiga, não. Por quê? Porque ele vai ser a base do meu gratinado. Então, para ele ser base, ele tem que estar um pouquinho mais denso. Por isso, a maionese, a escolha da maionese ao invés da margarina, tá? E ele fica um sabor bem bom também. Ó, já coloquei ele como base aqui. Vamos ver o brócolis. Vamos ver se o meu brócolis está bem cozidinho. Ele tem que estar bem cozido para entrar. Ó, ainda não tá, porque ele estava muito congelado. Então, o que eu vou fazer? Estão vendo quanta água ele solta? Claro que o meu estava congelado, mas o brócolis in natura também solta um pouco de água. O meu, eu vou colocar mais 3 minutos no micro-ondas. E aqui, enquanto meu brócolis não saiu, o que eu vou fazer? Uma camada de frango, porque ele tá bem cremoso. Estão vendo que eu fiz risquinhos no meu purê de batata? Esse risquinho é para ele pegar a cremosidade do frango também. Eu fiz uma camada fina de frango. Por quê? Porque eu quero que o meu brócolis fique o mais próximo possível do purê de batatas. O brócolis, quando ele engloba com o purê de batata, se você pega ele assim, ele fica muito saboroso. Então eu fiz uma camada fina do frango só para dar essa cremosidade. Tirei o meu brócolis de mais 3 minutos de micro-ondas. Vamos ver. Realmente, ele saiu do congelador direto para o micro-ondas. Aí, precisou de um tempinho maior. Se o teu tiver in natura, 3 minutos vai dar conta. Ó, então, ó, o meu já tá bem cozidinho. O meu ficou 6 minutos no micro-ondas. Se ele tiver in natura, 3 minutos de micro-ondas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou picar o meu brócolis e vou colocar em cima do frango. Vou pegar uma faquinha aqui e vou dando picotes, ó. Brócolis picotadinho, eu vou escorrer a água e colocar aqui em cima do meu frango. Olha que bonito que tá ficando. Se você tá achando bonito, já curte esse vídeo. Compartilha com os amigos também, com a família. Já separa as coisas para fazer no final de semana. Uma receita tão rapidinha que se você tiver as coisas em casa já dá para fazer agora. Desligou o vídeo, já vai lá fazer. Ó, aqui vai sobrar um pouquinho do meu brócolis, não tem problema. Eu uso para fazer uma saladinha. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho de sal em cima, só para dar um saborzinho nesse brócolis. E agora eu venho com mais frango, que também vai sobrar. Eu venho incorporando esse frango, ó, em cima do brócolis. Se o meu refratário fosse mais alto, eu aceitava outra camada. Mas, como eu disse, eu gosto de fazer esse que é o ideal para minha família. Não fica sobrando muita comida aqui em casa. O frango e o brócolis que sobraram, não se preocupa não. Vou fazer uma mistura e vou colocar dentro daquela panquequinha integral que já tem aqui no canal. Pega a receita lá que fica, ó, sucesso. Então, o que eu vou fazer agora? Minha receita já está praticamente pronta. Eu vou colocar a mussarela. Lembra que eu falei que eu tinha 100 gramas de mussarela? Ó, ainda é bastante. Mas eu vou encher bem a mussarela.
Depende do tamanho do seu refratário, né? Cobrir bem de mussarela e eu vou colocar o orégano, que aqui em casa a gente gosta. Agora, o que você vai fazer? Levar ao forno só para gratinar esse queijo de cima. Eu não vou levar no forno, eu vou levar na air fryer. Por isso que eu falo que eu gosto desse refratário, porque ele cabe exatamente dentro da minha air fryer. Eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só, a minha air fryer é essa quadrada, essa Gran Femme. Ela cabe esse refratário dentro. Por isso que eu gosto desses tipos de refratário. Ó, cabe dentro dela. No forno, você vai deixar ele aproximadamente por uns 10 minutos. É só pra gratinar o queijo de cima, não precisa fazer mais nada. Aqui na minha air fryer ele vai ficar cerca de 5 minutos, na potência máxima, realmente só para dar uma gratinada no queijo. E eu já volto para mostrar para vocês que delícia que ficou. Enquanto a gente gratina esse queijo, já comenta aqui embaixo quais outras receitas que você quer ver aqui no canal. Se você tiver alguma receita boa que quiser que eu passe aqui no canal, manda para mim que eu faço aqui e a gente saboreia juntos. Olha lá, meu gratinado já ficou pronto. Vamos ver? Olhem que lindo que ele tá. Agora é só eu tirar do cesto da minha air fryer e mangiare. Como te faz bem. Olhem que coisa mais linda que ficou o meu gratinado. Além de lindo, prático e com certeza tá saborosíssimo. E aí, gente, como eu falei lá no começo, ele já é uma refeição completa, porque aqui já tem a hortaliça, que é o brócolis, tem o carboidrato, que é o purê de batata, e tem a proteína do frango, o queijo também é proteína, né? Gente, isso daqui, se você quiser, ainda complementa com uma saladinha de alface, mas tá sem tempo? Olha que prático, tirei as coisas lá do congelador, fiz tudo, a maioria das coisas no micro-ondas, muito rápido, gente. E é um almoço, um jantar completo e delicioso, parece uma comida super elaborada. Ai, vamos tirar aqui. Olha isso. Como eu disse, o purê tem que ficar mais encorpadinho para ele servir de base. Gente, agora vou fazer essa coisa difícil aqui, que é experimentar como é que ficou isso. Olha isso. Como eu falei, o purê de batata, quando mistura com brócolis, é um sabor. Vamos lá. Delícia, uma delícia. Deixa eu cortar aqui esse queijo. Eu quero um pedaço completo. Deixa eu pegar aqui queijo, frango. Olha esse queijinho, gente. Purê de batata, tudo junto. É a farda completa. Delicioso. Faz e me conta. Vocês vão amar. Ó, se você é novo por aqui, aproveita e fica com a gente. Já se inscreve e ativa o sininho. Assim você fica sabendo de todas as coisas boas da vida que eu compartilho com o maior carinho aqui com vocês. E eu vou almoçar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!